Olá, senhores! Na reunião de hoje analisaremos um filme de 2017 chamado Blew My Mind. O filme é basicamente assim. Mia é uma adolescente de 15 anos que se muda para uma nova cidade e começa a passar por umas mudanças muito estranhas. Ela desenvolve escamas, unhas afiadas e uma vontade louca de comer peixe cru. Não é uma dieta muito comum, hein? Enquanto Mia tenta lidar com essas mudanças bizarras, ela também embarca em uma aventura de muita safadeza com um cara mais velho chamado Gianna. Se prepara que esse filme tem muita coisa que você pode aprender e que vai ser útil pra sua vida, hein? Então respira fundo, vem comigo e tamo junto. Au! A família de Mia acaba de se mudar pra uma nova casa e todo mundo que já passou por isso sabe quão chato é. Ela tá entediada no quarto observando a janela. Mia sai do quarto e encontra sua mãe pulverizando um purificador de ar pela casa, como se estivesse espantando algum mau cheiro. Na cena seguinte, ela vai para a escola em seu primeiro dia de aula no novo colégio. Enquanto a aula discorre, o professor fala sobre as injustiças sociais vividas na Europa e pede exemplos dos alunos. Roberto, um aluno da turma da bagunça, traz um fato curioso. Ele menciona que as pessoas, quando têm a terminação "it" no nome, tendem a ser imigrantes de regiões menos favorecidas da Europa. Por isso eles sofrem discriminações e têm mais dificuldades para conseguir os empregos. Mia permanece quieta e só observa os alunos, talvez escolhendo com quem se enturmar mais tarde. Na hora do intervalo, Mia continua sozinha, até que uma garota se aproxima para falar com ela. Seu nome é Sofia e parece bastante amigável a garotinha, embora meio sem noção. Ela faz uma pergunta supondo que Mia entrou na escola bem no meio do ano, porque sofria bullying em outra instituição. Mia então responde que não é na verdade isso. Seu pai arrumou outro trabalho e por isso precisou mudar de colégio. Ela então deixa Sofia de lado quando avista a turma da bagunça e vai de encontro a eles. O bando é repleto de adolescentes imaturos e rudes que tentam a todo custo fazer coisas de adultos. Mas para uma garota novata tentando se enturmar, aquela era a melhor opção para ela, segundo ela. Tentando se mostrar descolada como eles, Mia se aproxima do bando e pergunta se alguém tem um isqueiro para emprestar. As meninas zombam de Mia e dizem que ela não pode fazer isso que ela tá pensando no recreio. Mas ela mantém a sua pose irredutível e diz que não se importa com as regras da escola. Então ela pergunta de novo se alguém pode emprestar o isqueiro. Alguém tem um isqueiro? Mas é ignorada pelas meninas que saem de perto dela. Em casa novamente, sua mãe pergunta se ela foi bem tratada na escola. Ela mente, dando uma resposta vaga, dizendo que foi ótimo. Não convencida, sua mãe vai atrás dela e insiste na pergunta. Mia se irrita e ordena que ela saia do quarto e deixe ela sozinha. Sua mãe insiste em permanecer ali. Então Mia perde o controle das suas emoções e agride ela, que cai no chão. A garota, obviamente arrependida, rapidamente se levanta e presta ajuda. Na cena seguinte, é possível ver seu pai lhe repreendendo pela atitude que ela teve anteriormente. Mia se limita a apenas escutar as duras palavras e não falar nada, o que deixa seu pai ainda mais furioso. Como se não fosse o bastante, Mia começa a ter comportamentos cada vez mais bizarros. Primeiro ela fica de frente a um ventilador, como se sentisse um calor insuportável. E em seguida ela é vista vasculhando os armários da cozinha em busca de sal. Ao encontrar, derrama uma quantidade exagerada em um copo cheio de água, e depois bebe se sentindo aliviada. Ela vai ao quarto da sua mãe e se deita carinhosamente ao lado dela. Mia então adormece. No dia seguinte, caminhando para a escola, um gato acompanha os passos da garota. Ela tenta ignorar ele, mas o animal continua seguindo ela como se estivesse sentindo o cheiro dela. Na escola, o professor organiza uma excursão e coloca alguns destinos no quadro para votação dos alunos. A turma da bagunça, é claro, sugere mais um lugar chamado Coney Land. O professor se surpreende porque lá é na verdade um retiro infantil. Mesmo assim, a sala opta por Coney Land. Inclusive, Mia volta para esse destino. Logo em seguida, é revelada a real intenção por escolherem esse lugar. Eles pretendem levar substâncias ilícitas e por ser um local infantil, levantariam menos suspeitas. No recreio, Mia sai pra dar um tapinha e Roberto aparece pra importuná-la. As pessoas do bando pedem um tapinha pra ela e acabam abusando, deixando Mia com a caixa dela vazia. Ela se irrita e manda as garotas sustentarem o próprio vício delas. Elas a insultam, dizendo que nunca compraram isso, pois é muito mais fácil roubá-los de loiras burras, fazendo uma referência à cor do cabelo de Mia. Ela fica muito chateada e vai embora. Mesmo assim, as meninas ainda perguntam o nome dela. Os rapazes do bando pedem que deixem a Mia em paz, mas Diana, uma das garotas, reforça que só queria saber o nome de Mia. Relutante, Mia fala o seu nome, se apresentando de maneira bastante hostil. Diana então a convida para um passeio com seu grupo e Mia aceita a oportunidade de se socializar.
No dia seguinte, Sofia pergunta se Mia está bem, mas a insensatez da garota faz a pergunta soar um pouco irônica. Mia então se enfurece e responde de forma grosseira e, em seguida, acompanha as garotas do bando que vão para a casa de Gianna. Embora bem sucedido financeiramente, o pai de Gianna é negligente com a filha. Ele parece não saber impor limites e cria a garota com uma liberdade excessiva. Gianna entrega a autorização para a excursão a Coneyland para o pai e pede para que ele assine para ela. Sem saber do que se trata o bilhete e nem mesmo se dando o trabalho de ler, ele dá a sua assinatura. As garotas vão para o quarto de Gianna e permanecem por lá conversando sobre as suas intimidades, né? Coisa de garota. Elas perguntam a Mia se ela teve ou tem algum namorado. Mia diz que já teve alguns. O assunto se estende para muitas outras perguntas íntimas. Quando elas se cansam de trocar essas confidências, os rumos do encontro mudam. Agora elas propõem um jogo esquisito e perigoso. Gianna é a primeira. Ela pede que Mia aperte o seu pescoço depois que ela respirar ofegante. Ela faz e Gianna desmaia, ficando inconsciente por alguns momentos. As outras garotas não querem mais brincar disso, mas Mia, buscando aprovação, também entra no jogo. Ela então respira rápido e tem o pescoço apertado. Mas tem algo muito estranho que acontece com ela. Ao desmaiar, ela se vê nas profundezas do oceano. Estranhamente, ela se sente relaxada lá. Mas quando ela volta à consciência, se sente um verdadeiro peixe fora d'água e se apressa para ir embora. Ela chega em casa e vê o aquário da sua mãe repleto de peixes. Rapidamente, ela enfia a mão na água, agarra 2 peixinhos e os devora ferozmente. A refeição caiu mal no estômago dela, então ela caminha até o banheiro e vomita no sanitário. Mia resolve se maquiar e se vestir de uma maneira diferente para se encaixar melhor com seu novo grupo de amigos. Antes de sair, ela entrega o bilhete para que seu pai assine, autorizando que ela vá à excursão. Muito diferente do pai de Gianna, ele diz que vai assinar mais tarde. Mia acompanha as garotas até o shopping. Elas entram em uma loja de maquiagem e praticam alguns furtos no local. O segurança desconfia da atitude delas e começa a segui-las. As meninas também percebem que estão sendo vigiadas e começam a fugir com os objetos dentro da bolsa. Já distantes, Mia e Gianna se afastam do grupo e começam a beber as garrafas que também foram furtadas de algum estabelecimento. Suas amigas chegam e riem, dizendo que foi tudo muito divertido. Mia volta para casa e se sente cada vez mais estranha. No banheiro, ela descobre que teve o seu primeiro período e decide tomar um banho da banheira para relaxar. Enquanto usa um aparelho de barbear para raspar os pelos da perna, ela percebe uma coisa esquisita em seu corpo. Os dedos dos seus pés estão colados por uma membrana nojenta. Mia termina seu banho rapidamente e se tranca em seu quarto para analisar melhor aquela pele esquisita crescendo entre os seus dedos. De repente, sua mãe bate na porta e pergunta por que ela estava trancada. Ao abrir, ela é questionada a respeito dos peixes que não estão mais no aquário. Mia finge não saber de nada do que aconteceu, mas a sua mãe não acredita nela, pois só elas estão em casa e é impossível que os peixes tenham sumido do nada assim. Vencida nos seus argumentos, Mia revela que jogou os bichos no vaso sanitário, mas não teve coragem de dizer como tudo realmente aconteceu. Sua mãe fica furiosa e obviamente pergunta por que ela fez aquilo. A garota, envergonhada e sem saber como explicar, tenta fechar a porta novamente, mas a sua mãe acerta o rosto dela com um tapa. Na manhã seguinte, o pai dela dá carona a ela até a escola. Na verdade, era só um pretexto para ir falar com a Mia. No caminho, ele começa com assuntos básicos, sem ir direto ao ponto. Pergunta como vão as coisas na escola, por exemplo. Mia dá uma resposta vaga, dizendo que tá tudo bem e que tirou notas boas em matemática. Então, ela é confrontada sobre os peixes do aquário. Mia não soube explicar por que ela fez aquilo. Seu pai então decide não assinar a autorização como uma forma de castigo para ela. Quando ele deixa ela na porta da escola, Mia espera que o carro vá embora e, ao invés de entrar para as aulas, procura o centro médico. A médica que atende ela pergunta o que tem de errado. Mia relata sobre as suas mudanças físicas que estão acontecendo, mas a médica imagina que seja apenas devido à puberdade. Mia insiste, dizendo que tem se sentido muito diferente. A médica continua dizendo que não tem o que se preocupar. Mia então se levanta e vai em direção à porta, mas a médica convida ela para se sentar novamente. A garota convence a médica a analisar o seu pé, mesmo que aquela não fosse a sua especialidade profissional. Ao ver aquela pele toda estranha, a doutora diz que é uma condição chamada sindactília e que não é nada perigosa. Ela também reforça que a cirurgia é bem simples. Mia pergunta se a cirurgia deixa marcas ou se o pé volta exatamente como ele estava antes. A doutora estranha a pergunta e diz que não existe antes para aquela deformidade, já que é uma condição de nascença. A menina afirma que aquela membrana apareceu no dia anterior
e não quando ela nasceu, junto com a sua menstruação. Mesmo assim, a doutora diz que isso é impossível. Mia fica com raiva e inquieta. Quando a médica analisa de novo, percebe que há mais membranas crescendo entre os outros dedos e então decide fazer uma análise laboratorial. Mia, desesperada, sai correndo pensando que eles vão dizer aos seus pais. De volta em casa, ela vasculha os álbuns da fotografia da família, procurando saber se tem alguém com essa mesma deformidade nos pés. Mas a análise traz outro fato curioso que dá pistas do seu passado. Sua mãe não tem nenhuma foto de quando ela estava grávida. E quando Mia avalia suas semelhanças físicas, percebe que seus pais têm cabelos pretos enquanto ela é loira. E burra também. Burro! Bom, pelo menos ao ponto de não perceber uma coisa tão óbvia por tanto tempo. Ela pergunta à sua mãe o porquê de não ter uma foto de quando ela estava grávida. Mas a mulher não dá uma resposta clara. Mia insiste e sua mãe muda de assunto, aumentando ainda mais a desconfiança de que ela seja adotada. Ela vai a uma loja de maquiagem e furta alguns objetos, dentre eles uma tesoura. Ela também está decidida a cortar aquela barbatana nojenta por conta própria. Mesmo chorando de tanta dor, ela faz o seu trabalho em nome da estética. Ela corta a pele com a tesoura, uma a uma, e coloca o esparadrapo para estancar o sangue. Mia vai a uma floresta e fica lá pensando por horas. Parece até eu. A próxima cena mostra a garota durante uma refeição. Dessa vez ela devora a comida como se fosse um animal faminto. Seus pais a observam horrorizados com aquele comportamento. Mais tarde ela vai a uma festa com as suas amigas. O local tá regado de bebidas e outros entorpecentes. Gianna fica muito bêbada e pede para dormir na casa da amiga depois de tanto vomitar. Na casa de Mia, Gianna começa a se abrir sobre seus pais. Enquanto isso, ela admira a família que a Mia tem. Ainda muito ressentida, Mia diz que não tem certeza de que aqueles sejam seus verdadeiros pais. Gianna conta que sua mãe os abandonou e que o pai dela nunca tá em casa e que por isso ela tá sempre sozinha. Mia também admira a vida de Gianna, dizendo que gostaria de poder fazer o que ela quisesse também, já que seus pais não deixam ela sequer ir pra Coney Land. Ela pega o bilhete de autorização e falsifica a assinatura do pai da amiga. Eu sempre quis fazer isso quando eu era pequeno, mas eu nunca tive coragem. Vocês já fizeram isso aí? Segundo ela, ninguém fica checando assinaturas para saber se são falsos ou não, e com certeza isso é verdade, ninguém fica checando mesmo. Na manhã seguinte, os pais de Mia percebem que tem visitas. Gianna, que passou a noite na casa, agora se apresenta. Preocupados, eles perguntam se Gianna avisou a família que iria dormir fora. Ela então diz que seu pai nem se importaria com isso. No ônibus da excursão, o professor recolhe as autorizações e ao chegar perto de Mia, ela entrega o papel. O professor analisa e se afasta. As meninas começam a rir baixinho, pois sabem que a assinatura é fraudulenta. O telefone de Mia toca. É sua mãe. Mia então rejeita a chamada. Gianna mistura alguns comprimidos em uma garrafa de refrigerante e todos bebem. Ao chegar no destino, elas já estão visivelmente dopadas. Mia se sente mal e vai ao banheiro. Ela começa a chorar incontrolavelmente quando percebe que suas pernas estão cheias de hematomas. Ela não sabe o que fazer, então de repente desmaia e sonha novamente com o oceano. Quando desperta, uma das amigas de Gianna consegue ver as suas pernas. Preocupada, ela tenta ajudar sem saber o que aconteceu. No caminho de volta, Mia pega o celular e percebe que tem 28 chamadas perdidas da sua mãe. Ela chega em casa já de noite. Tentando não fazer barulho, a garota caminha na ponta dos dedos. Mas óbvio, não adiantou. Seus pais estavam na sala esperando por ela. O terror de qualquer adolescente. Eles a repreendem por sair sem permissão. Sua mãe exige saber o que há de errado, já que ela está se comportando tão estranhamente nos últimos dias. Mia não diz absolutamente nada, então o pai, enfurecido, diz que vai enviá-la de novo para que continue a fazer terapia. Ela não se importa e vai para o quarto dormir. Mas a questão é que o sono não vem. Ela sente tanto calor que só consegue dormir depois de tirar toda a roupa e deitar no chão. Quando acorda, percebe que sua pele está descamando. Ela esconde os pedaços embaixo do colchão para que seus pais não descubram. Na escola, eles aprendem sobre anatomia. Há um peixe morto sobre a mesa de trabalho e o professor ensina as diferentes partes do animal. Quando o sinal toca indicando o término da aula, os alunos saem e o professor pede a Mia que leve o peixe para outro laboratório. Sozinha na sala, ela fica ali olhando para o animal todo fatiado na sua frente. De repente, ela se abaixa como se estivesse possuída e devora o animal com mordidas violentas. Sofia, a aluna sem noção, chega na porta e observa a cena horrorizada. Temendo ser exposta, Mia vai até a garota e ameaça ela, dizendo que irá destruí-la caso a história se espalhe.
Ela volta para casa acompanhada de Gianna e juntas vasculham o quarto da mãe em busca de documentos que comprovem a adoção de Mia. Sua mãe chega bem na hora e surpreende elas mexendo em suas coisas. As duas se desentendem e Gianna é convidada a se retirar. Antes de sair, Gianna oferece abrigo para Mia em sua casa se as coisas saírem do controle. Mãe e filha discutem até que a garota diz não saber se aquela era sua verdadeira mãe. Rapidamente, a mulher diz que às vezes também acha que aquela não é a sua filha. Mia continua tendo noites de calor insuportável e se vê obrigada a dormir no chão muito mais vezes. Seus pais estão indo para um casamento para o qual Mia decidiu não ir e opta por ficar em casa sozinha. Ao assistir televisão entediada, Mia olha para o aquário e caminha lentamente em direção a ele. Chegando lá, ela ataca os peixes novamente, saciando a sua fome. Gianna convida ela para ir a uma festa no lago e ela decide ir. Uma vez lá, se junta a Gianna. Um rapaz misterioso se aproxima das duas e convida elas para uma segunda festa que irá acontecer no dia seguinte. Depois de beber bastante, Mia se deita no chão tentando se recuperar. De repente, ouve-se alguém gritando desesperado à beira do lago, dizendo que Gianna, também bêbada, mergulhou e não voltou para a superfície. Mia se levanta e corre em direção à água, dando um rápido mergulho. Ela começa a procurar pela amiga e rapidamente a encontra. Em seguida, traz Gianna até o solo firme e consegue reanimar ela. Todos ficam impressionados com a agilidade de Mia ao entrar na água e salvar a amiga, especialmente porque a garota estava de roupa. Mia vai até o banheiro e percebe que em sua costela agora tem algumas brânquias. Talvez por isso ela tenha nadado tão bem. Ela se esconde e tenta remover o excesso de pele das suas pernas, que agora estão completamente pretas e cheias de escama. De repente, Gianna chega e fica assustada ao ver aquelas pernas horríveis. Mia tenta esconder, mas já era tarde demais. A amiga não só viu, como também teve ânsia de vômito. Gianna tenta limpar, mas Mia se irrita com a presença da amiga e, furiosa, atira uma garrafa em Gianna para que vá embora. Na noite seguinte, apesar de ter suas pernas deformadas, Mia se arruma para ir à festa do rapaz misterioso. Ao chegar lá, ela bebe muito e se solta. Para piorar, durante um beijo, o rapaz misterioso faz ela ingerir uma pastilha de bala. Ele se aproveita da situação e leva Mia para um quarto junto com outros amigos dele. Gianna desconfia da atitude e vai atrás da amiga. Ao tentar tirar Mia do quarto, ela diz que não consegue andar, pois as suas pernas estão necrosadas e se colando. Assustados, os rapazes tiram as calças de Mia à força e ficam horrorizados ao ver que a garota está com as pernas totalmente deformadas. Ao chegar em casa, Mia pega uma faca, se corta e em seguida desmaia. Ao acordar, sua boca está seca e quando tenta andar, percebe que não pode porque no lugar das pernas agora tem uma enorme e assustadora cauda. Ela começa a chorar enquanto rasteja até a banheira e se cobre com água. Ela liga para sua amiga que quando chega percebe que a casa está totalmente inundada. Gianna então compreende o que estava acontecendo com a sua amiga. Ela pega a caminhonete do pai e a transporta para o litoral. Ela liga para sua mãe e se despede. Em seguida, abraçadas, as amigas também se despedem. Gianna pergunta se Mia quer mesmo fazer aquilo. Ela então diz para sua amiga não ficar triste e que tudo vai ficar bem. O filme termina mostrando a garota rastejando em direção ao mar e mergulhando para sua nova vida aquática. E aí, o que você achou desse filme? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Minha nota pra esse filme aqui é um 0,5 talvez. Ai meu Deus, um abraço galera, tamo junto. Comenta aí sua nota de 0 a 10 pra esse filme. Tamo junto, valeu, um abraço, é nóis. Eu acho que eu já dei uns 3 abraços em cada um.